Bom, eu queria pedir desculpas para vocês primeiro por ter que fazer a aula online mais uma vez, mas estava realmente impossível para mim é, ir. Então, espero que dê certo e quinta-feira acho que eu já consigo estar de volta. Então, na aula de hoje, a gente vai começar a falar de polinômios de Legendre, que é essa parte final do curso. E nessa parte, a gente vai ver uma equação diferencial, que a gente já resolveu, inclusive, mas a gente vai fazer hoje de novo para recapitular. E para as soluções dessa equação diferencial, elas são bem importantes, especialmente em física, elas aparecem com muita frequência. E por isso elas, né, têm um nome especial, e é só um exemplo de um tipo de função que é bem especial. Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês as notas do Barata, para vocês verem que o que a gente vai ver hoje é um caso dessas funções especiais, mas existem outras. A gente não vai ter tempo de falar aqui no curso, eu nem tinha planejado, mas agora, depois, preparando a aula, acho que uma próxima vez que eu der essa disciplina, eu quero pelo menos falar um pouquinho sobre esses outros exemplos. E um exemplo bem interessante da utilidade dessas funções que a gente vai ver agora por exemplo, né, isso é só um exemplo, a solução da equação de Schrödinger, que é a equação essencial da física quântica, para o átomo de hidrogênio. E resolvendo essa equação, a gente vai chegar a essas funções que a gente vai estudar nessa parte do curso, e vocês vão ver que aqueles orbitais, aquelas coisas que a gente estuda em química, estão diretamente relacionadas com essas funções. Com separação de variáveis, em primeiro lugar, e depois com essas funções. Só um minutinho, gente. Eu queria fazer a solução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, se vocês forem lá no primeiro arquivo de cronograma que eu deixei lá no Moodle, tinha uma aula sobre isso, mas com o tanto de aula que a gente perdeu por causa da greve, por minha culpa também, a gente acabou ficando sem tempo. Mas eu vou deixar uma aula que eu tenho de outra disciplina, onde eu faço isso. Eu não lembro se eu dou tanta atenção, né, para enfatizar que eram essas funções que apareciam, mas eu acho que vocês vão conseguir ver direitinho. Então, quem quiser ver por curiosidade, vai ficar disponível lá para vocês, mas não vai cair na prova, tá? Não precisam preocupar, depois vocês assistem lá quando vocês quiserem, se vocês quiserem, né? Mas eu acho que é uma ilustração bem interessante de como que essas coisas que a gente está vendo aqui, a parte matemática, né? Que é o que a gente está vendo aqui, aparece na física. Claro que vocês vão ver isso em todas as disciplinas que vocês forem fazer, né? Tipo, separação de variáveis, por exemplo, é universal em praticamente todas as disciplinas que vocês vão fazer de agora em diante. Mas se vocês quiserem já ter um gostinho de onde que a gente aplica essas coisas que a gente está vendo aqui, vou deixar essa aula lá para vocês. Bom, material para a aula de hoje capítulo 15 do Mathematical Methods for Physicists, capítulo 5 das notas de aula do Lange, e das notas do Barata, o capítulo 16 é o inicinho do capítulo 16. Depois ele vai fazer outras funções, outros tipos de função, tá? Então, como sempre, Mathematical Methods for Physics e notas do Lange, tanto faz, tá? Vocês podem escolher o que vocês acharem melhor. As notas do Barata, elas têm um nível de formalismo matemático, assim, um pouco acima do que é o que eu estou usando aqui.
Mas especialmente para quem gosta mais dessa parte matemática, para quem quer ir para a física matemática, eu sugiro que siga por lá, tá? Eu estou seguindo mais de perto as notas do Land ainda, então, se vocês quiserem, podem seguir por lá, mas essencialmente essas três referências têm o mesmo conteúdo, tá? Ok. Bom, então a gente vai começar entendendo quem são esses polinômios. A gente já fez essa continha que eu vou fazer agora, mas eu quero fazer de novo para a gente relembrar, né? E vocês verem de onde que vai surgir, né? Porque provavelmente vocês não lembram dessa conta que a gente fez no passado, lá, quando a gente viu a parte de séries. Mas o que eu quero fazer agora é resolver a equação que é conhecida como equação de Legendre. Então, essa equação, ela tem a seguinte fórmula: 1 menos x ao quadrado, y duas linhas, menos 2xy, mais k mais 1, y igual a zero. Então, esse k, a princípio, ele pode ser real, mas a gente está interessado mais no caso em que esse k é um número natural, tá? A gente vai... Eu vou falar para vocês depois por que a gente vai estar mais interessado nisso, tá? Bom, então vocês observam que essa é uma equação de segunda ordem, ela é linear de segunda ordem, mas não é uma equação com coeficientes constantes, né? Aqui esse coeficiente depende de x e esse aqui também. Então, é uma equação que não dá para a gente resolver, por exemplo, com aquele método de procurar soluções exponenciais. O único método que a gente tem para resolver essa equação, dos que a gente viu no curso, é o método de Frobenius, que é a solução por série. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é vamos resolver essa equação usando séries. Ok. Aqui a gente vai usar a série centrada em zero. Zero não é um problema aqui, né? A gente pode usar x igual a zero, porque ele não vai zerar essa parte aqui, né? Que é o importante. Então, a gente pode tranquilamente usar a série centrada em zero. E aí, agora é o de sempre, né? Então, eu vou calcular as derivadas. Derivada primeira. Não deixa espaço. Então, essa é a derivada primeira. E a derivada segunda. E agora, eu vou substituir tudo isso na equação. Tá? Então, vamos relembrar aqui quem que é a equação. Então, é essa equação aqui. Então, agora a gente vai substituir y duas linhas e y' e y aqui nessa equação. Então, eu vou ficar com
1 menos x ao quadrado, somatório de n igual a 2 até infinito, n menos 1 a n, x elevado a n menos 2, menos 2x, somatório de n igual a 1 até infinito, n a n, x elevado a n menos 1, mais k mais 1, somatório de n igual a 0 até infinito, de a n, x elevado a n. Tudo isso é zero. Ok, então agora a gente vai abrir esse termo aqui. Então, a gente vai ficar com somatório de n igual a 2 até infinito, de n menos 1 a n, x elevado a n menos 2. E agora, a gente tem um termo que é exatamente esse mesmo aqui, só que multiplicado por x ao quadrado. Então, eu vou juntar o x ao quadrado com o xn menos 2, e aí o 2 soma com o menos 2 e vai ficar xn. Então, a gente vai ficar com somatório de n igual a 2 até infinito, de n menos 1 a n, x elevado a n. Tá? Então, esse é o pedaço relacionado à derivada segunda. Então, esse primeiro multiplicado por 1 e esse segundo multiplicado por x ao quadrado. Ok? Beleza. Então, agora vem a parte da derivada primeira. Vocês estão me escutando? Beleza. Que deu um barulho esquisito aqui, eu achei que tinha dado algum problema. Tá bom. Então, fizemos a parte da derivada segunda, agora essa parte da derivada primeira, que tem o x aqui de fora com o x n menos 1 lá dentro, a gente vai juntar tudo, então vai ficar menos 2 somatório de n igual a 1 até infinito, n a n, x elevado a n, e o termo da derivada, ó, o termo sem derivar, né? O termo do y, que vai ficar aqui igual. Ok. Então, agora a gente vai trocar os índices da série, fazendo a modificação de forma que tudo fique com o mesmo grau, né? Então, aqui eu tenho n, n e n. O único que é diferente é esse aqui, que é n menos 2, tá? Então, esses aqui, os três últimos, a gente só vai trocar a letrinha para ficar igual com o outro. Mas nesse aqui, a gente vai ter que fazer a mudança j igual a n menos 2, tá? Então, fazendo a mudança j igual a n menos 2, a gente vai ficar com a seguinte coisa. Então, aqui vai ficar somatório de j igual a 0 até infinito. Então, se j é n menos 2, n é j mais 2. Então, a gente vai ficar com j mais 2, j mais 2 menos 1 dá j mais 1, a j mais 2, xj. E nas outras, eu vou trocar n por j só para ficar tudo com a mesma letra.
Tá claro o que que eu fiz até aqui? É que essa parte de trocar os índices, a gente às vezes costuma se enrolar, tá? Ok. Bom, então agora que está tudo no mesmo grau, primeiro eu vou separar os termos 0 e 1, né, que começam com j igual a 0 e j igual a 1, porque algumas dessas séries começam só no 1 ou no 2, tá? Então a gente tem que olhar esses casos separadamente. Então, para j igual a 0, eu tenho só esse e esse termo aqui, porque as outras duas séries do meio começam em 1 e 2, tá? Então, eu vou ficar com 0 mais 2, 0 mais 1, a 2, x elevado a 0 é 1, né? Mais k mais 1 a 0. Isso tem que ser 0. Então, a gente fica com a 2 igual a menos k mais 1 a 0 sobre 2. Então, essa é a primeira relação que a gente obtém entre o A2 e o A0. Agora, a gente faz a mesma coisa para J igual a 1. Para J igual a 1, eu vou ter esses dois termos que já apareciam e agora eu vou adicionar esse aqui, tá? Então, eu vou ficar com 1 mais 2, 1 mais 1, A3, menos 2 vezes 1 vezes A1, mais k mais 1 A1. Isso tem que ser 0. Então, agora, isso aqui vai dar para a gente uma relação entre o A3 e o A1. Então, eu vou ficar com A3 é igual a menos 2 mais 2, né? Mais 2 menos k mais 1 A1 sobre 3 vezes 2, 6. Acho que é isso, né? É. Ok, então isso vai dar para a gente a relação entre o A3 e o A1. Agora, para J de 2 em diante, todos os termos vão contribuir, né? Todas as quatro séries aparecem agora. E aí, a gente pode fazer de maneira geral para o J igual a 2 em diante, tá? O J maior ou igual a 2. Então, a gente vai ficar com o primeiro termo, J mais 2 vezes J mais 1 a J mais 2. J mais 2, J mais 1 a J mais 2. Menos esse termo aqui agora, né? Que é J menos 1 a J. O segundo. O terceiro é menos 2J a J. E o último, K mais 1 a J. Isso tudo tem que ser zero. Tá claro até aqui, pessoal? Bom, então agora, essa relação aqui vai ligar o AJ mais 2. Peraí. Sim, é menos. Obrigada. Só isso, menos aqui, né? Obrigada.
Tá bom. Então, agora a gente vai ter a relação de recorrência ligando o AJ mais 2 com o AJ. Então, a gente vai ficar com AJ mais 2 igual a J, J menos 1, mais 2J, menos K, K mais 1, AJ, sobre J mais 2, J mais 1. E aqui, só para simplificar um pouquinho, a gente pode colocar esse J aqui, ó, em evidência. Então, vai ficar J multiplicado por J menos 1 mais 2. Então, vai ficar a J mais 2 igual a J, J, J mais 1 menos K, K mais 1, AJ, J mais 2, J mais 1. E essa aqui é a fórmula de recorrência para a solução em série da equação de Legendre. Ah, a Isabela está perguntando sobre o que é a aula de hoje. É, deixa eu só recapitular aqui o que a gente está fazendo, tá? É bom que a gente dá uma pausa aqui para a gente entender. O 2, então, antes de eu voltar, o Danilo está perguntando, faltou o 2, mas não. Então, eu coloquei o J em evidência aqui, deixa eu fazer essa continha aqui, separada. Então, ficou J, coloquei o J em evidência, ficou J menos 1 mais 2, e aí ficou J, J mais 1. Por isso que mudou ali de menos para mais aqui, por causa do 2 que ficou em evidência. Tá claro? Beleza. Tá bom, então deixa eu recapitular aqui para a Isabela o que a gente está fazendo, tá, Isabela? Então, na aula de hoje, eu vou começar o tema que é o que a gente chama de polinômios de Legendre, que são polinômios especiais, né, por isso que eles têm esse nome, que aparecem com muita frequência em física, porque eles são soluções de uma equação diferencial que aparece com muita frequência, que é a equação de Legendre, que é essa equação diferencial aqui. Então, o que eu estou fazendo por enquanto? Né? O que eu fiz até agora, desde que a aula começou? Eu estou resolvendo essa EDO, observe que é uma equação, é uma EDO de segunda ordem, com coeficientes que não são constantes, né? Os coeficientes aqui são funções de x, então a gente precisa usar a série de potências para resolver. Então, o que eu estou fazendo é resolvendo essa equação por séries. Então, aquelas contas lá, aquela relação de recorrência, eu cheguei fazendo isso, né? Resolvendo por séries. E uma observação importante é que essa equação, ela depende de uma constante, que é essa constante K aqui, tá? A princípio, a equação pode ser resolvida para qualquer K real, mas é interessante, especificamente, as soluções para quando K é um número natural. Aí eu vou explicar daqui a pouco por que matematicamente isso é interessante. Fisicamente, esse K vai ter um significado, tá? E, em geral, esse K precisa ser natural. Bom, então, fiz aquela mesma coisa, né, da solução em séries, calcula as duas derivadas, substitui tudo na equação, troca os índices se precisar,
E agora faz a manipulação para chegar na relação de recorrência, que é essa aqui. Aqui, a princípio, a gente precisaria separar o J0 e J1, porque eles não entraram nessa conta, né? A gente fez a conta deles anteriormente. Mas os termos que a gente tem a mais aqui, quando a gente faz J igual a 0 e J igual a 1, eles se cancelam. Então, eu posso usar essa relação de recorrência, inclusive, para J igual a 0 e J igual a 1, tá? Porque a gente recupera aquelas expressões que a gente obteve antes. Eu só posso fazer isso porque aqui coincide, nem sempre isso acontece, tá? Tá bom. Então, agora, eu quero explorar um pouquinho essa relação de recorrência para esse caso particular em que o K é um número natural, tá? Alguém tem mais alguma dúvida até aqui? Ok, qualquer coisa vocês me parem aí, tá? Bom, então, quando a gente resolve as séries desse tipo, nesse caso aqui, a gente tem A0 e A1 arbitrários. Eles fazem o papel das constantes indeterminadas na solução da EDO. E aí eu tenho, por causa dessa relação de recorrência aqui que vai de 2 em 2, né? Então eu ligo o AJ mais 2 com o AJ, todos os termos pares, todos os coeficientes pares vão ser proporcionais ao A0 e todos os termos ímpares vão ser proporcionais ao A1. Então, eu posso separar essa série, né, que é o y de x, é, como sendo um A0 vezes uma função que depende dos coeficientes pares, e o A1 é uma função que só tem os termos ímpares, tá? Então, quem é esse F par e quem é esse F ímpar? Então, o F par é somatório em N par, de AN dividido pelo A0, né? Porque o A0 já está multiplicando ali na frente, x elevado a N, e o F ímpar é o somatório de N ímpar a N sobre A1, porque o A1 já está multiplicando ali na frente, x elevado a N. Esse AN dividido por A0, AN dividido por A1, é justamente essa coisa que aparece aqui, ó, né? Mas eu não vou escrever ali não, porque não faz sentido, né? Vai ficar uma coisa gigante, não tem necessidade. A única coisa que eu preciso que vocês entendam aqui é que eu estou separando, juntando em uma série os termos pares, em outra série os termos ímpares. Os termos pares são todos proporcionais ao A0, então por isso que o A0 vai aparecer multiplicando aqui. Os termos ímpares são todos proporcionais ao A1, então por isso o A1 aparece aqui. E essas duas funções f par e f ímpar, elas são o resto que sobrou da série. Uma delas eu somo só os termos pares e a outra só os termos ímpares. Tá claro para todo mundo? Ok.
Então, agora, vamos pegar essa relação de recorrência aqui e vamos analisar ela um pouco melhor. Quero que vocês observem esse termo que está aqui no numerador, tá? Esse termo que está aqui no numerador é J, J mais um, K, K mais um. Eles têm o mesmo formato, né? Então, quando o K for um número natural, lembrando que o J também é um número natural, essa coisa aqui vai dar zero quando o J for igual ao K. Quando essa coisa der zero, isso significa que o AJ mais 2 é zero. Só que como o AJ mais 4, AJ mais 6, AJ mais 8, todos dependem do AJ mais 2, se ele é zero, se o AJ mais 2 é zero, dali em diante todos vão dar zero também. Isso significa que essa série trunca, né? Então, ela passa a dar zero aqueles termos de um certo J em diante e ela vira um polinômio. Então, eu não preciso somar infinitos termos, né? É um polinômio de verdade, não é que eu estou ignorando um pedaço da série e aproximando por um polinômio. Não, depois de um certo J, todos os coeficientes zeram, e por isso a série é igual, de fato, a um polinômio, tá? Então, olhando para isso, a gente vê que, vamos analisar, né, o caso em que K é um número natural, tá? Se K for um número natural, então a K mais 2 é K, K mais um menos K, K mais um AK, ops, o AK aqui, né? K mais 2 K mais um. Só que essa parte de cima aqui é zero, então, portanto, isso aqui é zero. Isso aqui implica que AK mais 2 é zero. Só que aí, daí em diante, todos os Ks todos os As de 2 em 2, né? Porque aqui eu só um determina o 2 para frente. Então, o AK mais 4 também é zero. O AK mais 6 é igual a zero. E assim por diante. Então, uma daquelas funções f-par ou f-ímpar vai ser um polinômio, tá? Porque a série vai ter todos os coeficientes iguais a zero a partir do k mais 2. Então, se o k for par, f-par é um polinômio. E o f-ímpar vai ter todos os termos, tá? Então, se o k for par, só o f-par que vai ser polinômio. E se o k for ímpar, o f-ímpar é um polinômio. Tá claro até aqui?
Ok. Então, esse F par, esses polinômios, a menos de uma constante. Bom, deixa eu... Constante já vai aparecer de qualquer jeito, então eu não vou escrever isso aqui. São chamados polinômios de Legendre. E a gente denota eles Pn de x. E escolhemos, né, as constantes, né, essa coisa, a gente sempre solução de EDO, sempre sem condição inicial, eu tenho uma constante multiplicativa ali, que é o A0 ou o A1, né? Então, a gente escolhe os coeficientes, de modo que Pn de 1 é igual a 1. Isso aqui é uma convenção, tá? Eu não sei se tem algum exemplo de aplicação em física que justifique essa escolha, ou se é só uma escolha arbitrária. Para nós aqui, é uma escolha arbitrária, poderia ser outra, mas os polinômios que são conhecidos como polinômios de Legendre são os polinômios que satisfazem aquela EDO com todas essas condições e que, além disso, satisfazem essa condição aqui, tá? Essa condição inicial aqui, ok? Tá claro? Ok. Então, vamos calcular os primeiros polinômios, só para a gente entender um pouco melhor o que está acontecendo aqui, tá? Ok. Então, a gente começa com n igual a zero. Então, vamos relembrar aqui, tá? Só para a gente entender, pra vocês entenderem direito as contas que eu vou fazer agora. N não, né? K. Bom, então, se o K é par, eu só vou considerar os termos pares. Eu só estou interessada naquele pedaço da solução que é par, que tem os termos pares. A solução ímpar não vai ser um polinômio, vai ser uma série com todos os termos, que eu tenho que analisar a convergência, não, ela não vai convergir para todos os valores de x. Então, se o K for par, o pedaço da solução que é ímpar não me interessa, eu só estou olhando para os termos pares. Se o K for ímpar, é o contrário. A parte par vai ser uma série com todos os termos, que não converge para todos os valores de x, eu preciso analisar a convergência, blá, blá, blá. Mas a parte ímpar vai ser um polinômio. Eu estou interessada em encontrar só esse polinômio.
Então, esses polinômios, eles vão variar. Quando o K for par, só tem termos pares. Quando o K for ímpar, só tem termos ímpares, tá? E é isso que eu estou interessada aqui. Então, quando eu escolho o K, a partir do K mais 2, vai zerar todo mundo. Então, se eu estou no K igual a zero, esse polinômio só vai ter o termo zero, porque o termo 2 já vai zerar. Então, se vocês pegarem K igual a zero, substituir lá naquela relação de recorrência, com J igual a zero, vocês vão ver que vai dar zero, né? A gente pode fazer aqui, facinho de ver, ó. Se eu substituo K igual a zero, K igual a zero com J igual a zero, vai dar tudo zero, tá? Então, vai zerar do 2 em diante. Só que agora a gente ainda tem essa condição inicial, né? De que, ops, aqui não é N, gente, aqui é tudo K. Tô louca. Então, é um polinômio para cada valor de K, tá? Então, eu quero que P de 1 seja 1. Esse cara é uma constante, então essa constante tem que ser 1. Então, isso aqui implica que A0 é igual a 1. Então, P aqui é 0, gente, eu já escolhi o K. P0 de 1, ó, de x, é constante igual a 1. É um polinômio de grau zero. E, por essa convenção, né, da condição inicial, ele tem essa cara aqui, tá? Tá claro para todo mundo? Ok. Agora o K igual a 1. Então, P1 de x. Agora só tem o termo 1, né? É a 1 vezes x. Porque o A3 já vai zerar. Então, eu quero que P1 de 1, que por um lado é a 1, eu quero que isso seja 1, né? Então, a 1 é igual a 1. E por isso, P1 de x é igual a x. Então, esse é o segundo polinômio de Legendre, para K igual a 1. Vamos agora calcular para K igual a 2. Então, P2 de x é a 0 mais A2x ao quadrado. E não tem o termo 4, porque o termo 4 vai zerar, porque o K é igual a 2, tá? Então, o polinômio de Legendre K sempre tem grau K, porque o AK mais 2 dá zero. Bom, só que o A2 eu obtenho a partir do A0, utilizando a relação de recorrência. Então, deixa eu copiar a relação de recorrência. Tá, então, o A2, deixa eu copiar a relação de recorrência lá de cima. Acho que ainda tá aqui. Então, o A2 é igual a 0, 0 mais 1. K é igual a 2, né? Então, aqui é 2, 2 mais 1, a 0, sobre 0 mais 2, 0 mais 1, que vai dar, primeiro termo 0, o segundo termo menos 6, e aqui embaixo 2, né? A 0, a menos 3 a 0. Então, P2 de x é a 0
menos 3x ao quadrado, mais 1, né? E agora eu vou escolher o a zero para que ele satisfaça aquela condição de que P2 de 1 seja 1. Então, P2 de 1 é igual a zero menos 3 mais 1, que é igual a menos 2 a zero. Eu quero que isso seja 1. Então, isso implica que a zero é menos meio. Então, P2 de x é menos meio, menos 3x ao quadrado, mais 1. Tá claro até aqui? É, tá, deixa eu voltar aqui. Porque a fórmula de recorrência me dá o AJ mais 2 em função do AJ. Como eu quero o A2 em função do A0, eu preciso escolher J igual a zero. Tá claro? Então, se eu escolho J igual a zero, eu calculo o A2 a partir do A0. Se eu escolho J igual a 2, eu calculo o A4 a partir do A2, e assim por diante. Ok. Vamos calcular agora o P3. Então, com K igual a 3. Então, o P3 de x vai ser A1x mais A3x ao cubo. Ops. É, o A3 eu calculo a partir do A1, usando a mesma fórmula de recorrência, né? Então, de novo, relacionado com a sua pergunta, agora eu quero calcular A3 a partir do A1. Então, eu tenho que escolher J igual a 1, vou substituir J igual a 1 aqui. E o K é 3, né? Lembrando disso. Então, eu vou ficar com 1 mais 1, menos 3 mais 1. Aqui é J mais 2, J mais 1. Então, é 1 mais 1, 1 mais 2. 1 mais 1, A1, que vai me dar 2 menos 12, se eu não tiver errado conta, dividido por 2, 3 vezes 2, 3, A1, que é igual a menos 10 sobre 6, A1, que é igual a menos 5 terços, A1. Então, P3 de x é A1, x menos 5 terços de x ao cubo. E agora, para a gente achar o A1, eu vou substituir x igual a 1. Então, vou ficar P3 de 1 é A1, 1 menos 5 terços, que é igual a menos 2 terços A1. Isso precisa ser 1. Então, eu preciso que A1 seja igual a menos 3 meios. Se eu não tiver errado nenhuma conta, isso significa que o P3 de x é menos 3 meios, x menos 5 terços, x ao cubo.
ok? Bom, não vou fazer mais, né? Mas só para a gente entender a ideia, se eu fizesse K igual a 4, eu ia ficar com P4 de x é a zero mais A2x ao quadrado mais A4x à quarta. Então, eu já encontrei o A2 em função do A0. Agora eu encontro o A4 em função do A2 e escrevo o A4 em função do A0. Então, eu vou ficar com alguma coisa desse tipo aqui. A0, 1, mais o que eu já encontrei aqui, que era menos 3, né? Menos 3 a 0. Mais um termo aqui que era o A4 em função do A0. Então, eu tenho que usar a fórmula de recorrência para encontrar o A4 em função do A2 e depois usar o A2 em função do A0 para calcular o A4 em função do A0, tá? E aí eu uso o fato de que o polinômio tem que dar 1 quando eu substituo x igual a 1 para encontrar o A0, igual a gente fez antes. E vou fazendo assim por diante, tá? Maior parte dos ambientes de programação, matemática, MATLAB, essas coisas todas já tem pacotes que calculam esses polinômios, é tabelado, não precisa da gente fazer um por um quando precisar, tá? Perguntas até aqui? Ok. Bom, então, essa é a definição dos polinômios de Legendre. E agora o que a gente vai fazer nas próximas aulas, no resto da aula de hoje, nas próximas duas, é estudar algumas propriedades desses polinômios. Então, a gente vai começar na aula de hoje escrevendo os polinômios de Legendre como derivadas de uma outra função, tá? Antes disso, uma coisa que eu não vou me aprofundar, mas que é importante, que eu quero pelo menos definir, é o que a gente chama de problema de Sturm-Liouville. É, e esse problema, vocês lembram lá, a gente até usou um pouquinho, né, nessa disciplina, aquele problema lá da álgebra linear de encontrar autovetores e autovalores para uma matriz. Esse problema de autovalores, autovetores, é um problema que não aparece só quando a gente está lidando com matrizes, mas com operadores lineares, de maneira geral. Então, se a gente está lidando com operadores diferenciais, igual os que a gente vê nas equações aqui, a gente também pode pensar num análogo aos problemas de autovalores e autovetores, só que aqui não vão ser autovetores, vão ser autofunções daquele operador, tá? Então, dado um operador linear, desse tipo que a gente está usando para definir as EDOs, procuramos soluções para a EDO
L de y igual a lambda y, em que lambda é uma constante real qualquer. Então, esse é um problema de Sturm-Liouville. Então, se eu consigo soluções para essa EDO, né, uma função y que satisfaça isso, então o lambda é chamado alto valor de L, e o y é a autofunção associada. Esse tipo de problema aqui é muito importante, como eu disse, eu não vou entrar em detalhes. Quem quiser ler um pouquinho mais sobre isso, pode procurar nas notas do Barata, tem isso, e no Mathematical for Physicists também. Então, deixa eu só conferir aqui qual que é o capítulo. Então, nas notas do Barata. Isso está no capítulo 19. E no Mathematical Methods for Physicists, isso está no capítulo 8. Tá, o que eu queria mencionar para vocês é que os polinômios de Legendre podem ser vistos como autofunções de um determinado operador linear, que é esse operador aqui. Então, se a gente usar L igual a 1 menos x ao quadrado, y menos 2x, y', a equação de Legendre pode ser escrita como L de y igual a k mais 1, y, e, portanto, os polinômios de Legendre são soluções então, deixa eu reescrever isso aqui, que senão vai ficar meio impreciso matematicamente, tá? Então, o polinômio de Legendre PK é solução do problema de Sturm-Liouville para L com lambda igual a k mais 1. E esse operador L, a gente pode escrever como sendo... aqui não está muito preciso, tá? Então, L de y. 1 menos x ao quadrado, y, duas linhas, menos 2x, y'. E esse operador L, ele pode ser visto como esse operador aqui. Deixa eu escrever aqui embaixo.
Essa coisa é igual à derivada de 1 menos x ao quadrado vezes a derivada de y. A gente não vai usar isso muito aqui, mas é possível derivar as propriedades que a gente vai ver, a gente vai calcular todas essas propriedades, fazendo a conta mesmo de que essas propriedades são válidas, mas é possível também derivar essas propriedades usando o fato de que os polinômios de Legendre são soluções do problema de Sturm-Liouville para esse L aqui, tá? Depois eu até fiquei na dúvida se não era melhor eu ter preparado dessa forma, porque eu acho que a gente talvez faça menos conta. Mas, por outro lado, talvez a gente tivesse que provar um tanto de teorema para mostrar que, de fato, isso é o caso, né? Mas, então, acho que no final das contas, especialmente porque a gente está com o tempo bem apertado e todo mundo morto aí no final de semestre, né? Nessa correria. Mas eu queria salientar para vocês, especialmente para aqueles que gostam de física matemática, pretendem seguir para esse caminho mais matemático, de que isso aqui é bem legal e que várias propriedades dos polinômios de Legendre saem do fato de que eles são soluções para o problema de Sturm-Liouville. E essas propriedades não são específicas só dos polinômios de Legendre. Outras soluções de problemas de Sturm-Liouville para outras equações vão ter propriedades semelhantes. Então, dá para a gente, aqui a gente vai fazer as contas mesmo, né, provando que os polinômios de Legendre têm essas propriedades, mas dá para fazer a coisa um pouquinho mais geral. Ok. Então, foi uma pequena digressão para avisar vocês que essas coisas aqui existem. É, é, e agora a gente vai provar uma propriedade dos polinômios de Legendre, que é chamada de fórmula de Rodrigues. Ok, então agora a gente quer provar uma coisa que é conhecida como fórmula de Rodrigues. Então, antes disso, a gente vai enunciar um resultado que é conhecida como regra de Leibniz. Ela diz o seguinte: dadas duas funções U e V, a gente tem que derivada do produto, derivada enésima do produto de UV, pode ser calculada dessa forma aqui. Derivada J de U vezes derivada N menos J de V. Em que esse NJ é aquele N
fatorial sobre j fatorial n menos j fatorial. Tá? E como que demonstra essa coisa? Isso aqui nada mais é do que aplicação recursiva da regra do produto. Para a derivada. Matematicamente, formalmente, a gente prova por indução, para quem esse nome faz sentido, para quem não faz, não precisa se preocupar. Tá? É só a aplicação recursiva da regra do produto. O que eu quero dizer com recursiva aqui é que eu vou aplicar a regra do produto para calcular a derivada primeira, depois eu aplico a regra do produto de novo para calcular a derivada segunda e assim por diante, né? Cada vez que eu aplico a regra do produto uma vez, eu vou aumentando o número de termos naquela derivada, e por isso que eu vou ficar com um tantão de termos que são esses que aparecem aqui, tá? Beleza. Então, para que que eu estou enunciando essa coisa aqui? Que não tem nada de específico para polinômio de Legendre, é uma coisa que funciona para qualquer duas funções que eu quero derivar várias vezes. Mas é porque essa coisa vai ajudar a gente a provar várias características dos polinômios de Legendre, tá? Então, o primeiro deles é que a gente vai provar hoje e vai usar na próxima aula para provar outras coisas, é o que a gente chama de fórmula de Rodrigues. Então, vou enunciar como um teorema. E essa fórmula diz o seguinte, que o késimo polinômio de Legendre é igual a 1 sobre 2 elevado a k fatorial, derivada késima é de x ao quadrado menos 1 elevado a k. Peraí, está certo? Tá, tá certo. E o fato de que eu posso escrever os polinômios de Legendre dessa forma ajudam a gente a provar várias propriedades sobre eles. Tá? Então, agora a gente vai demonstrar essa coisa. Bom, essa constante está aqui por causa daquela característica de ter que dar 1 quando eu substituo x igual a 1, tá? É por causa disso que isso está lá. Ok. Bom, então como é que a gente vai fazer essa demonstração? Então, para provar isso, a gente vai chamar de f justamente essa coisa. Eu não sei ainda que essa coisa é o k. Então, vamos mostrar.
E F é solução da equação de Legendre para o K específico, né? Aquele K lá no lugar daquele K que aparecia lá mesmo, né? Então, isso vai mostrar para a gente o quê? Que esse F é um polinômio que é solução da equação de Legendre associada. E o único polinômio que é solução da equação de Legendre é o polinômio de Legendre, a menos de uma constante, tá? E aí é que entra essa constante que está aqui justamente para fazer aquela condição inicial, tá? Então, essencialmente, existe um único polinômio, que é a solução da equação de Legendre, para K natural, que é o que a gente está usando aqui. Esse polinômio é um múltiplo do polinômio de Legendre. Então, a única liberdade que eu tenho ali é isso. Quando eu escolho essa constante aqui, eu estou forçando que esse polinômio tenha f de 1 igual a 1, e, portanto, eu tenho um polinômio que é solução da equação de Legendre, que tem exatamente, satisfaz a mesma condição inicial, então tem que ser o mesmo, tá? Ok, então vamos lá. Então, vamos mostrar que essa coisa é solução da equação de Legendre. Então, eu vou definir psi de x igual a x ao quadrado menos 1 elevado a k, e vou fazer psilinha. Então, regra da cadeia aqui, né? Então, eu derivo o elevado a k, vai dar k, x ao quadrado menos 1 elevado a k menos 1. Mas eu preciso multiplicar pela derivada do que está dentro, que é 2x. Então, essa coisa vai ficar 2xk vezes x ao quadrado menos 1 elevado a k menos 1. Vou, então, multiplicar esse psilinha por x ao quadrado menos 1. Então, x ao quadrado menos 1, psilinha de x, é igual a x ao quadrado menos 1 vezes 2xk, x2 menos 1, k menos 1, que é a mesma coisa aqui, 2xk, agora juntando o x ao quadrado menos 1 com x ao quadrado menos 1 elevado a k menos 1, vai ficar x ao quadrado menos 1 elevado a k. Então, isso aqui quer dizer que x ao quadrado menos 1 psilinha de x é igual a 2xk psi de x, né? Lembrando quem é psi de x, que é essa coisa aqui. Então, o psi satisfaz essa equação aqui, tá? Eu estou fazendo isso mesmo. Eu tenho que provar que essa coisa é solução da equação de Legendre. Vamos lá. Ah, tá. Agora entendi. Beleza. Então, agora eu vou derivar essa coisa aqui n mais uma vezes. Dn mais 1 sobre dx n mais 1.
2xk psi de x. Então, para que eu estou derivando n mais 1? Vamos só entender para que eu estou fazendo isso, tá? O meu objetivo é chegar no final das contas que essa função f é solução, aqui não é m, tá, gente? É k. Eu quero chegar no final das contas, provar no final das contas que essa função f de x aqui é solução da equação de Legendre. Essa função é uma derivada késima da função psi de x. Só que na equação de Legendre aparece uma derivada segunda da função. Então, eu tenho que fazer aparecer uma derivada k mais 2 do psi, tá? Que vai ser a derivada segunda, vai estar relacionado com a derivada segunda do f. Então, aqui já tem essa derivada aqui. Então, eu faço a derivada k mais 1 para dar uma derivada k mais 2 da função psi. Então, é por isso que eu estou derivando k mais uma vez, tá? Ok. Então, agora eu vou usar a fórmula de Leibniz. Então, vamos voltar nela aqui, tá? Deixa eu copiar ela aqui. Ok, então eu vou fazer isso para os dois termos, tá? Começando com o termo daqui. Então, eu vou ficar com dk mais 1 sobre dx k mais 1, 2xk psi de x é igual a somatório de j igual a zero até nj, derivada jésima de 2xk vezes derivada n menos j de psi. Só que agora, esse cara aqui é um polinômio de grau 1. Então, até cá. Então, eu só vou ter a derivada para j igual a zero e j igual a 1. Então, isso aqui vai simplificar bastante, porque as derivadas de... Aqui é k também. Aqui é k. Então, isso vai simplificar bastante, que eu só vou ter os primeiros termos para j igual a zero e j igual a 1, tá? Então, dá para a gente abrir explicitamente. Eu vou ficar com k zero, derivada de ordem zero, né? Desse cara aqui, e derivada késima. Não, aqui é k mais 1, né? Que eu estou aplicando para k mais 1. Ai, gente, desculpa. Eu estou aplicando essa coisa aqui com n igual a k mais 1. Então, aqui vai ser k mais 1 menos j, k mais 1 menos j. Agora tá certo. Então, aqui é k mais 1. E aqui é a derivada k mais 1 de psi.
mais k mais 1. Derivada primeira desse cara aqui, então vai dar 2k. E aqui vai dar k mais 1 menos 1, vai dar a derivada késima de psi. Professora, tem como subir um Oi, pouco? Tem como tem. subir um pouco? Então, tá aqui K mais um, tipo, K mais um escolhe, J escolhe K mais um, aí fica DJ, dx elevado a J, de 2x vezes K. Isso aqui seria K mesmo ou é K mais um? Não, é k mesmo, porque o k veio da função, do que está aqui Tá, dentro, tá vendo? beleza. Obrigada. Aham, Esse k é tranquilo. k mesmo, os outros era k mais 1. Eu fiz uma Beleza, professor, confusão obrigado. danada, mas eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa a gente volta, faz de novo, tá? Tranquilo, obrigado. Então, o que que eu estou fazendo? Estou abrindo essa derivada aqui, tá? Então, é isso. É, ok, isso aqui vai dar k mais 1 fatorial sobre 0 fatorial k mais 1 fatorial, 2xk dk mais 1 sobre dxk mais 1 psi de x, mais k mais 1 fatorial, 1 fatorial, k fatorial. 2k dk dxk psi de x. Ok? Perguntas até aqui? Ok. Então, essa parte aqui vai dar. Esse aqui cancela, né? Então, esse primeiro termo vai dar 2xk, derivada k mais 1, psi de x. E esse termo aqui vai sobrar um k mais 1 em cima, né? 2k dk dxk psi de x. Esse é um dos termos, né? É esse termo aqui. Agora a gente precisa calcular o outro, que é esse aqui. Deixa eu copiar ele aqui. E a gente vai usar a mesma coisa, mesma ideia. Então, a gente vai ficar com somatório de J igual a zero até K mais 1. K mais 1 escolhe J. Derivada de ordem J de x2 menos 1, psi' de x, vezes derivada K mais 1 menos J, derivada de psi'. E agora, essa belezinha aqui, a gente vai até o j igual a 2, porque esse polinômio aqui é de grau 2, então todos os outros termos vão cancelar. Então, a gente vai ficar com k mais 1 fatorial sobre 0 fatorial k mais 1 fatorial, x2 menos 1,
derivada k mais 1 de psilinha de x, mais k mais 1 fatorial, k fatorial, derivada primeira de x ao quadrado menos 1, então vai dar 2x, derivada késima de psilinha, e por último, k mais 1 fatorial, 2 fatorial, k menos 1 fatorial, 2, derivada k menos 1 de psilinha. Socorro, Deus. Tá claro até aqui? Vamos recapitular. Se vocês não estiverem entendendo nada do que eu estou fazendo, porque ficou meio confuso, pelo menos vocês entendem a ideia da conta, tá? Beleza. Vamos recapitular aqui tudo que eu fiz desde o início. Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é provar que o polinômio de Legendre tem essa cara aqui. Então, ele é igual a derivada késima desse polinômio aqui de grau 2k. Tá? Então, eu tenho um polinômio de grau 2k. Vou derivando k vezes, vai sobrar um polinômio de grau k, que é o que a gente precisa. Para fazer isso, eu vou pegar essa coisa que eu quero mostrar que é o polinômio de Legendre, mas eu ainda não sei, então eu chamei essa coisa de f de x. E vou mostrar que f de x é solução da equação de Legendre para k, né, com aquele kzinho lá. Então, eu defini essa função aqui, psi de x, calculei a derivada primeira, relacionei essa derivada primeira com a própria função psi e derivei k mais uma vez. Isso aqui vai levar a gente de novo à equação de Legendre. Então, tá, até aqui eu escolhi fazer essas contas porque eu sei que eu vou chegar onde eu quero, né? É aquele tipo de conta que alguém teve essa ideia algum dia, a gente repete, né? Só que agora eu preciso calcular essas duas coisas aqui. Então, é essas duas partes aqui que é o que eu estava fazendo que deu essa contada danada. Essa e essa. Então, eu tenho uma derivada késima de um produto, estou aplicando a regra de Leibniz aqui, tá? Então, eu apliquei a regra de Leibniz a essa parte, deu esses dois termos aqui. E agora estou aplicando a regra de Leibniz na primeira parte e deu esses três termos aqui, né? Vamos simplificar isso aqui um pouquinho, para tirar esses fatoriais. Ok. Então, isso aqui vai dar. Tá claro para todo mundo o que eu fiz até aqui? Mesmo que não esteja exatamente claro o passo a passo das contas, mas pelo menos a ideia. Ok. Então, isso aqui vai dar. Então, isso aqui vai cancelar, né? Então, vai dar x ao quadrado menos 1 psi de x minha. Aqui vai sobrar um k mais 1 em cima, 2x derivada késima de psilinha. E aqui vai sobrar um k mais 1 k sobre 2 vezes 2 dk menos 1 dxk menos 1 psilinha de x.
Ok, agora eu vou juntar tudo isso. Então, deixa eu copiar aqui para não ter que escrever tudo de novo. Então, eu quero juntar essas coisas nessa equação aqui. Essa parte primeira é isso aqui. Isso aqui é igual à segunda parte. Vou lá buscar a segunda parte que a gente calculou, que é isso aqui. Agora a gente tem que ver aí o que, que vai sobrar dessa coisa toda, né? Tá bom. Então, agora eu vou reescrever essas derivadas para a gente ver o que que vai cancelar, tá? Então, vamos reescrever aqui a derivada, essa derivada aqui é derivada k mais 2, faltando um x, né? De psi. Essa derivada aqui é a derivada k mais 1 de psi. E essa derivada aqui é a derivada k de psi. Então, isso aqui vai ficar equivalente a x ao quadrado menos 1, derivada k mais 2 de psi, mais 2xk, derivada k mais 1 de psi, abrindo esse termo aqui, né? Mais, então tá faltando, fiz o k, agora falta o 1, 2x, derivada k mais 1 de psi de x, mais k mais 1 derivada k de psi. Isso é igual a 2xk derivada k mais 1 de psi, mais 2k, k mais 1, derivada késima psi de x. Ufa, pronto. Agora a parte mais dolorosa passou. Então, agora, se eu não tiver errado nenhuma conta, a gente vai começar a enxergar a equação de Legendre aqui.
tá? Então, primeiro, tem um termo aqui que cancela, né? Dos dois lados, o 2xk. Ele aparece somando igualzinho dos dois lados. Então, esse termo cancela com esse. E agora, eu vou passar esse termo aqui para o lado de lá com o sinal de menos. Só que esse termo aparece igualzinho do outro lado, só que sem o 2, né? Então, observem aqui, ó, que esse termo e esse são iguais a menos do 2. Então, quando eu passo para lá com o sinal de menos, vai sobrar um termo com o sinal de menos. Então, essa coisa vai ficar x ao quadrado menos 1, derivada k mais 2. É mais 2, né, gente? De psi de x, mais 2x dk mais 1, dxk mais 1, psi de x, menos k mais 1, dk, dxk, psi de x. Essa coisa é igual a zero. E aqui a gente já está enxergando a equação de Legendre ali, né? Agora, a gente só precisa lembrar quem que é esse psi e separar um pouquinho as derivadas ali, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa aqui, x ao quadrado menos 1, derivada segunda, de derivada késima, do psi de x, que é x ao quadrado menos 1, mais 2x, derivada primeira, da derivada késima de x ao quadrado menos 1, menos k mais 1, vezes a derivada késima de x ao quadrado menos 1. Isso aqui é zero. Então, observem que agora a gente tem aqui exatamente a equação de Legendre aplicada a essa função aqui, ó. Então, isso quer dizer, né, toda essa contaiada que a gente fez foi só para chegar nessa equação aqui, tá? E a gente enxergar que isso aqui implica que essa função, isso aqui é elevado a k, né, que é a função psi, é solução da equação de Legendre. Então, essa função, isso aqui implica também, né? Já que é só multiplicar por uma constante, que é f de x, que é 1 sobre 2 elevado a n fatorial, dk, dxk. Não tem n, é k. De x ao quadrado menos 1 elevado a k, é solução polinomial da equação de Legendre. E eu não vou demonstrar isso, tá? Mas dá para fazer por indução também, com f de 1 igual a 1. Então, por unicidade, f de x tem que ser o polinômio de Legendre k. O que isso aqui implica? Quem que é a nossa função f, que era o que eu queria provar, que pk de x
é 1 sobre 2 elevado a k, k fatorial, derivada de ordem k, de x ao quadrado menos 1 elevado a k, que é uma relação conhecida como fórmula de Rodrigues. Ok. Então, toda essa conta que eu fiz aqui era justamente para provar essa relação que vai ser útil para a gente nas próximas aulas, né? Então, vamos recapitular aqui o que que a gente fez nessa prova, né? Para fazer essa demonstração. Definir essa função psi de x. Encontrei uma relação que se faz com a sua derivada. E aí eu peguei essa derivada, essa relação, e derivei k mais uma vezes, para chegar a uma derivada segunda dessa função psi de x, que é o que eu vou ligar, para chegar a uma derivada segunda da derivada késima de psi de x, que é o que eu vou ligar com os polinômios de Legendre. E aí o que a gente fez foi usar a relação de Leibniz para abrir esses dois termos aqui dessa equação, né, que foi a parte que foi mais trabalhosa. Então, toda essa conta aqui é a gente abrindo esses dois termos. E aí, depois, quando a gente iguala esses dois termos, a gente chega exatamente na equação de Legendre, provando que essa função f é, de fato, solução. E aí, para chegar à conclusão de que essa função f é o polinômio de Legendre, a gente usa unicidade. Ok? Perguntas até aqui? Ok, então, o que que a gente fez na aula de hoje? Resolvemos a equação de Legendre, provamos que essa equação tem soluções polinomiais, esses polinômios são chamados de polinômios de Legendre. O que a gente vai fazer nas próximas aulas é provar características desses polinômios, e na aula de hoje a gente provou a primeira, que é essa fórmula de Rodrigues, né? E a gente vai usar essa fórmula na próxima aula para provar a ortogonalidade desses polinômios, ok? Então, obrigada a todos pela atenção. Assim que o Zoom aqui acabar de processar, eu coloco a aula no YouTube para vocês, aviso lá. E na quinta a gente continua com as relações de ortogonalidade e outras propriedades dos polinômios de Legendre, ok? Então, até mais, pessoal.